Boa noite, pessoal, tudo bem? Todo mundo tá me ouvindo bem aí, ouvindo o Peron? Todo mundo tá Boa vendo a noite, tela? galera. Sim. Beleza, Marcelão acho que vai mandar no chat aí. Então fechou. Bom, galera, o que a gente já discutiu sobre o Spider? O Mario vai dar uma aula dele mais pra frente, só que aí a gente já vai deixar a regra de coloração dele pronta, tá? Hoje a gente vai fazer só do Spider, já existe o Thor também que a gente opera no índice, e depois a gente vai fazer a fusão desses dois setups, que aí você pode entrar em um, em determinado momento vai dar o outro, você vira a mão. E pode ser tanto no Spider virar a mão pro Thor, quanto do Thor virar a mão pro Spider. Certo? Certo, Perão? E aqui, Certíssimo. dá um zoom aí às 10h17 do seu gráfico. Zoom às 10h17. É, volta. Aí, ó, segurei. Aqui, por exemplo, ó, poderia ter dado aqui em cima. É que teve dois candles só. Se fosse mais, deixa aí, ó. Eu vou desenhar na sua tela. Aqui, ó, poderia ter dado uma venda pro Spider. Tem que analisar os critérios, tá? Aqui poderia ter dado uma entrada pelo Thor. E aqui uma nova venda pelo Spider. E aonde estopa um, já é a venda da outra. Então poderia ter vendido, comprado, ok? Se atender os critérios, que é isso que a gente vai fazer hoje na programação. No que consiste o setup? Esse que a gente está vendo do Spider é uma correção à média. Então ele vai avaliar o que? Vai avaliar o movimento que vai vir. Primeiro, isso a gente vai ter que observar se a gente tem tendência. O que é tendência? Tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Ok? Então vamos lá. Aqui a gente tem um topo, aqui um fundo. Um topo, um fundo, um topo. Fundo, fundo mais baixo. Topo, topo mais baixo. Aqui a gente poderia avaliar uma entrada de uma operação se ele mostrasse perda de força aqui, ó. Ok? Esse movimento aqui, perda de força. Aqui. E a observação se a gente teria uns pavis, né? Que aqui nesse caso é um fato que a gente leva em consideração também, que identifica o pavio, mostra o que, galera? Quando tem pavio no candle. Uma força contrária ao movimento. É, perda de força, Perdendo briga. força. É isso aí. Então quando não tem pavio a gente não entra, no caso aqui tem. E aqui é a média de 20 que a gente já usa. E aí ele foi lá, fez a correção. A máxima foi acima da média, o fechamento foi abaixo. Esse é um dos critérios que a gente avalia para ele fazer a coloração. Então seria uma venda na virada aqui do candle. Beleza? Então vamos botar a mão na massa, Peron? Bora. Fala, Vivi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Esse moço aí gosta de regra, hein? É. Eu gosto. Depois o Vig vai mostrar a planilha que ele fez aí para capturar todos os hook aí. Tá tudo Então, mano, automatizado. ele fez lá pra mim, ele me mandou uma, eu achei Ah, espetacular. Eu fiz outra já. Tá um pouquinho melhor. Depois eu posso vocês. Pô, legal. Vamos lá. Ó, o Perão ele tá abrindo o menu estratégias. Ele vai no criar regra de coloração aí, ó. Essa é uma espécie de atalho que o Profit tem, tá? Pra gente usar a própria plataforma. E a plataforma ela vai condensar essas informações que a gente põe e vai transformar isso numa linha de código. Mas essa parte ela é muito limitada. Ela não permite você criar variáveis, você receber valores, tá legal? Então a gente só vai mostrar aqui para vocês de uma forma simples como a gente pode começar uma regra de coloração. Mas para a gente aprimorar ela e deixar ela mais afinada e mais seletiva, a gente tem que ir para a parte da linguagem de programação e programar na mão. Tá legal? Importante lembrar também que como o Profit não tem uma documentação sobre variáveis e demais funções automáticas do próprio Profit, a gente acaba utilizando esse item de regra de coloração para a gente descobrir qual que é o indicador, cotação ou numérico do nome referente da variável que a gente vai utilizar dentro do código. Então aqui ó, a gente vai fazer algo super simples aqui usando, porque é o que essa parte do Profit permite.
só permite a gente começar a regra de uma forma simples, e aí depois para a gente aprimorar ela, a gente tem que ir para uma outra parte. Peron, vamos só fazer para ele checar se o Kendall vai trabalhar acima ou abaixo. Não vamos fazer isso agora da agressão. Tá bom, Tá vamos legal? lá. Então vamos só checar. Primeiro, vamos só entender a lógica aqui, ó. Vamos pegar como exemplo. Isso, deixa aí. Aí tá legal. Bom, vamos analisar a situação de um candle desse aí que eu falei mesmo agora há pouco. Aqui, ó. Legal? Então, a gente vai avaliar o que? Essa virada dele. Então, critérios. O fechamento tem que ser menor do que o fechamento anterior, certo? Inverte ali o sinal. Tem que ser Legal. menor. E bota lá, Fechamento. bota o mais. Nesse caso vai ser venda, vamos deixar vermelho. Bota o mais. Não, tem mais critérios. Isso. Vamos lá. E, o que mais? A média de 20 tem que ser menor que a máxima. Certo? Ó, a média tá aí na sua frente. É isso. A de cima, que é a aritmética, né? Qual que é a média que a gente está usando ali? A gente tá usando a... Aritmética. Aritmética. É isso aí, aritmética. Então, quando é aritmética, você só põe média, só. Média. Isso. Quando é exponencial, é média exp. Aí você vai pôr 20, tira um zero daí. Exato, então ok. Então vamos lá, o fechamento tem que ser maior, não o fechamento mais um, o fechamento atual. Não, é só inverter o sinal. Isso, e tira o 1 da frente, que não tem deslocamento. Não, o fechamento não, desculpa, troca o fechamento pela máxima, a máxima. Cotação, máxima. Isso. E aí põe mais um lá no mais. E aí você vai pôr o fechamento aí, tem que ser menor que a média de 20. Beleza? Então aí, ó, só pra gente entender. O que ele acabou fazendo? Ele acabou colocando... Espera aí. Opa, voltou. Aqui, ó, vamos lá. Vamos pegar os pontos na tela. Ele fez algo bem simples. Ele pegou aqui, ó, o fechamento, tá aqui embaixo, a média de 20 tá aqui. Então, o fechamento é menor que a média. Essa checagem aqui. A média está entre a máxima, que está aqui, e o fechamento. Então, a média tem que ser menor do que a máxima. Perfeito? E tem que ser um candle virando. Por quê? Porque daí o fechamento dele está aqui e o fechamento do outro está aqui. Certo? Então, o candle anterior está no sentido contrário. Como vocês viram, isso é o máximo de opção que ele permite a gente colocar nessa parte. Tá vendo? O Peron inseriu ali. E ele não permite a gente fazer mais nenhum outro tipo de checagem. Pode manter essa aí, Peron, não apaga não. Agora vamos fazer o contrário para checar para compra. Porque aí tem outras checagens que a gente precisa fazer também que não dá porque aí ele limitou a 3. Aí a gente vai fazer essa primeiro e depois a gente vai pro código. Beleza? Beleza. Agora muda lá então. É só inverter tudo. Inverter que você fala? Os sinais. Os sinais. E pôr verde. Vamos checar? Espera antes de você salvar. Inserir regra. Vamos lá. Vamos checar um exemplo oposto aí. Olha aí na tela aí, eu vou fazer uma marcação aqui, ó. Tá vendo? Posso Então puxar vamos lá. ele para ficar melhor aqui? Não dá porque você vai ter Ou que não fechar dá? essa tela, mas não cria verdade. ainda. Bom, vamos lá. Vamos checar. Pô, Fechamento. Você pôs a cor padrão branco, Não, isso é outra Dá coisa, pra Gui. ver. Não, relaxa, Gui. Isso é outra coisa. não dá pra ver. Não, mano, relaxa. Isso aí não vai mexer. Entendi. Isso é quando não atender nenhum desses critérios. Daí só se a gente fosse tá. pintar de branco, mas a gente não vai usar isso. Tá bom? Esse é um outro recurso, mas a gente não precisa usar. Bom, vamos voltar aqui, ó. Fechamento é maior que o fechamento anterior, certo?
Fechamento atual maior que o fechamento deslocado mais 1. Essa checagem que ele fez aqui, ó. A média de 20 é... Ah, no caso da máxima, a gente tem que trocar para mínima, Peron. Isso aí. Mínima. Então vamos lá. A mínima está aqui embaixo. A média de 20 está aqui. Beleza? Então a média de 20 é maior do que a mínima. Checado. E o fechamento maior que o fechamento da média de 20, certo? A média de 20 está aqui. O fechamento ocorreu aqui. Então o fechamento foi maior que a média de 20. Tá certo isso aí? Checado? O que vocês acham? Que vai funcionar? Checado. Acredito que eu cheguei meio de paraquedas aqui. Então cria aí, Peron. Dá o nome. Só que essa última atualização que o Perão fez, a mínima, não atualizou lá embaixo. Só atualizou, né? Ah, Peron, você tem que excluir e incluir de novo. Tem que Isso. excluir e incluir de novo. Isso. Nossa, vai começar no 1. No último nós terminamos no 17, lembra? É, não pode ter espaço. É, tudo junto. É. Beleza? Agora vamos inserir ela no gráfico, ver o que acontece. Aê! Coloriu. Mas tá certo isso? Não. Não, tá errado. Por que que não tá certo? Porque o verde seria para colorir. Eu cheguei depois, mas acredito que o verde seria para colorir numa compra, né? Uhum. Ele tá colorindo onde não é para comprar, né, cara? Uhum. Exatamente. Tá errado, não tá? O vermelho também, cara, ó. O vermelho também tem uma coloração ali perto das 11, tá meio bagunçado ali. Tá bem bagunçado, eu diria. Então, É. quais são os critérios que a gente tem que levar em consideração, que a gente leva em consideração, que não estão sendo checados? Por quê? Vocês viram que o Profit ele só permite a gente colocar 3 checagens, certo? Sim. E as 3 que a gente colocou são necessárias. Não dá pra gente deixar de usar alguma. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Eu acho que não tá checando aí é se para dar o vermelho ele tá embaixo da média. Uhum. Para dar o verde tem que estar para cima da média, né? Isso aí, isso Ele a não gente tá vai. fazendo essa checagem. Tem mais alguns critérios aí que ele também não está levando em consideração que a gente vai ter que programar manualmente agora. Porque ó, com a linha de código agora a gente consegue colocar variáveis, a gente consegue colocar checagem, a gente consegue pôr muito mais coisa. Beleza? Então, é agora que começa a parte difícil, que aquilo lá é fácil. O que a gente precisa colocar aí? Primeira coisa, média de 20. Se for para venda, a média de 20 ela tem que ser menor que a média de 20 deslocado 1. Certo? Porque a média de 20 tem que estar caindo. Igual aqui, por exemplo, ó, não está caindo. Não. Porque essa checagem não foi levada em consideração. Perfeito? Igual aqui, por exemplo, ó, tem várias vendas, mas a média não está caindo. Né? Uhum. Então, vamos lá, Peron. Vamos ter que começar a fazer manualmente agora as checagens. A gente pode usar isso com o início e depois partir para o então para as demais. Então a gente vai fazer o início dentro do início. Separa esses dois. Bota a barra lá só para especificar. O de cima a gente já sabe que é para venda, que é o que Paint by vermelho, certo? Então, faz assim. Isso, deixa aí venda. Legal. Joga o Paint bar mais para baixo, que dentro do então a gente vai abrir outra checagem. Isso. Compra. Beleza. Então, bota aí embaixo do então, você vai botar um novo início, né? E a gente vai jogar o Paint bar dentro desse início aí. Início, galera, é o seguinte. Explica aí, Peron, o que é o início.
toda vez que você for colocar um código que ele exige verificação, você precisa identificar para o compilador que ele está iniciando e ele não é uma continuação do código anterior, ele é uma parte separada daquele código. E aí você tem que colocar o início e o fim para demonstrar que aquele código é uma parte única dentro de todo o código inteiro, vamos assim dizer. É algo que o compilador aqui do Profit resolveu colocar, né? Vocês entenderam? Sim. Então, maravilha. O que a gente tem que checar dentro? Então, vamos entender aí, ó. Quais são os critérios que ela vai checar primeiro? Verificar se o fechamento é menor que o fechamento anterior, certo? Se a média de 20 vai ser menor que a máxima e o fechamento menor que a média de 20. Então, dentro dessas checagens, o que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, a gente tem que ter 3 barras menor, certo? Né, Peron? São 3 barras menores. 3 barras de correção. Então a gente pode fazer uma checagem das barras anteriores, né? Exato. Eu vou colocar já vou colocar algumas variáveis aqui só para ajudar a gente, tá? Vamos fazer o seguinte, tá vendo essa checagem de fechamento aí? Vamos tirar essa checagem de fechamento que está logo no começo, vamos substituir ela pela média de 20 menor que a média de 20 anterior, que é para venda. E esse fechamento aí deslocado 1, a gente vai checar com as barras anteriores, nessa checagem que ele faz agora, entendeu? Deixa eu só copiar ele aqui para a gente precisar do código depois. Vamos lá. Então vamos lá. Ó. O fechamento ali menor que o fechamento menos 1, vamos substituir pela média menor que a média de 20. Copia a média de 20 do fechamento. Média de 20. Isso. E joga ela aí. Exato. E joga aí deslocada 1. Exato. Não, aí normal e deslocada 1 depois. Não. Deixa o close. Close. Isso. Aí você vai substituir ali no fechamento. Não. Aí é normal, Peron. Aí não é deslocada. Deslocada é do próximo fechamento. Isso, menor. Isso aí. Aqui é média também. Uhum. Só que aí deixa o concheite do 1. Para deixar deslocada. Isso. Beleza. Então aí, ó, o que a gente acabou fazendo? A gente vai mudar a checagem da média primeiro. E aí, quando ele checar a média, se o preço vai estar trabalhando entre a média, que essa checagem vai ver se a média vai estar caindo e se a máxima, o preço vai ter trabalhado acima e o fechamento vai ser abaixo. Então, se isso aí acontecer, aí ele vai entrar no início. Aí no início a gente vai checar os boxes anteriores. Perfeito? Então, vamos entender uma coisa comigo. Vamos imaginar que isso aqui é um quadradinho. Deixa eu mudar a cor. De venda. Essa situação a gente vai ver para venda. Então, se é para venda, a gente vai ter um box de venda, certo? Só que antes dele, a gente vai ter que ter tido 3 boxes de alta, perfeito? Perfeito. Então vai ter um alta aqui e um alta aqui. Alguém tem uma ideia como a gente pode fazer para checar esses boxes? Por pontos? Não. Não? Se você olhar o fechamento deles, Esse é o ponto. É o se eles forem fechamento. ascendentes, Exatamente. O fechamento. É o fechamento que a gente é maior usa. do que o outro. Exato. Então, um critério que a gente vai identificar para ver se ele vai ser o primeiro da virada é se o fechamento dele aqui, se esse fechamento foi menor que esse, então o fechamento atual menor que o fechamento menos um período, beleza? E se o fechamento menos 1 é maior que o fechamento menos deslocado 2 períodos, e se o fechamento deslocado 2 é maior que o fechamento deslocado 3. Entenderam? Voltando. Acabou com o meu desenho. Desculpa. Vou fazer aqui de novo. Ó. Então vamos lá. A gente tem... Picasso falhou aí. Né, cara, nessas aulas aqui. Oi? Sempre acontece alguma coisa na aula. Então vou fazer de novo aqui para vocês entenderem o raciocínio. Então vamos lá. Então como que a gente tem que fazer? Esse aqui é o período que a gente quer checar.
Então, esse fechamento, ele é menor do que esse fechamento, perfeito? Que se o candle é de alta, ele fecha em cima, o de baixo fecha embaixo. Então, fechamento atual menor que o fechamento deslocado 1 e o fechamento deslocado 1 menor, não, aí tem que ser maior, que daí a gente vai checar aqui, ó, que esse aqui foi o fechamento e esse aqui é outro fechamento. Então o fechamento deslocado 1 tem que ser maior que o fechamento deslocado 2 e o fechamento deslocado 2 também tem que ser maior do que o fechamento deslocado 3, beleza? Manda ver aí, Perão. Beleza. E isso aqui a gente não vai usar mais, né? Isso aqui, ó. Lógico que vai. É isso aí que vai abrir a checagem para ir para a próxima. Essa já é a segunda checagem. Esses 3 códigos de fechamento eu posso colocar nessa mesma linha aqui. Isso, é isso aí. Início C. Fechamento. Não precisa desse. Você abriu 2 parênteses ali. Ah, tá certo. É o primeiro, tá certo. Fechamento. Deslocado 1. E. Fechamento. Deslocado 1 maior que o fechamento deslocado 2. Fechamento. Deslocado 2 E fechamento deslocado 2 tem que ser maior que o fechamento deslocado 3. que o fechamento deslocado 3. Todo mundo entendeu aí? Então, Pente bar. Joga o fim para baixo. pente bar. Dá um play. Eu acho que ele vai dar erro. Eu Que abri, linha? fechei, abri, fechei. Abriu e fechou todas. Abri, fechei, abri, fechei. Caractere irregular aí, ó. Caractere legal, linha 10. É do outro lado a barra. É, você tem que mudar a 17 também. Faltou fechar. É O lá caractere no 108. segundo. É. É no segundo. Lá no segundo sinão, depois do close, média 20. Antes do então. Aí. Aqui Não. antes do então. Não, lá pra baixo, lá pra baixo. É no verifica a compra. Verificar Então, a compra. verifica a compra. É, verifica a compra. Você fechou 3, aí tem um último parênteses adicional ali. Aqui você fala? Isso. Não tá abrindo, tá vendo? Você não abre ele em lugar nenhum. Não, na verdade é o contrário. Tá faltando um em cima, ele tá falando, ó. Na Isso. linha 11 falta um. É, e na linha 11. Falta um. Bota mais um aí. Falta mais um aqui, ó. Dá play. Eu acho que é isso. 16. Ah, faltou ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula tem aqui. Pente bar. Não preciso começar, se não. Ah, é que você tem que botar o início, né? Aí você tem que começar outra checagem. Isso. E aí você tem que fechar ali embaixo. Agora você vai ter que copiar tudo isso em cima e inverter embaixo. Ou você apaga o sinão e deixa só o si, né? É. Tira o Então, sinal. peraí, vamos deixar assim? Deixa eu arrancar isso aqui, ó. É, aparentemente agora ele tá fazendo direito, ó. Salvar. Não, um ali tá errado, porque um é de baixo e ele checou pra cima aí, ó. Bem ali mesmo. Ah, é que na verdade o fechamento ficou maior que o fechamento anterior. Então a gente teria que botar mais um ainda. É. Porque ele virou em 2, só que aquele fechamento a gente vai ter que colocar mais uma na linha. Vai ter que checar o 4 também. Você fala aqui, né? Não, volta.
Aí ele tá... teria que checar não só isso aqui, ele teria que checar mais um aqui, né? mas não aí tá certo. Aí. Aí tá certo. Aí, ó, aí volta um. O primeiro tá errado. O primeiro e o terceiro estão errados, ó. Tá vendo? Ó? O primeiro e o terceiro. Exato. Beleza. O primeiro e o terceiro estão errados. Porque aí não tem espaço pra fazer parcial. Então a gente vai ter que colocar mais uma checagem. Que daí o 3 vai ter que checar no 4. Início. O fechamento. Copia o último fechamento e troca o 3 por 4. Só isso aqui, né? É. Só um dele, né? Aham. Será que nessa versão ele não tá aceitando mais um aqui? Ele só tá Tenta. aceitando 3? Bota aí. Senão a gente copia e cola aí e joga embaixo. E agora você bota aí o 3 Se e o 4. não, fechamento 3. Falta um parênteses. Bota mais um parênteses. Não aceita. É. Não, é que você abriu mais um C lá. Você abriu mais um C e não colocou nada. Isso. Bloco incompleto. O 22. Você Tem tem... que. Fala aí, Vivi. É que acho que você começou esse início e não tem fim. É, Você botou o início aí e não precisava. passou. Ah, passou. Beleza. Corrigiu. Boa. Agora deu certo. Vivi já pode programar, meu. Mano. Vamos trocar. Perão, sai fora. Ô, Vivi, abre a tela aí. Olha, mais cabeça pensando na programação, melhor fica. Porque pode ser que um dia alguém tá dormindo e fala, e se aquela variável não tem, mas se eu pegar uma variável menos outra, eu crio ela. É isso aí. Agora nós temos que fazer tudo isso ao contrário. Coisa que o Hélio pensa, né? O quê? Esse tipo de coisa, isso aqui, ó. Não, eu parei de mandar mensagem pra você de madrugada. Fazia isso mesmo, mandava de madrugada. Eu descobri. Fala, ô Peron, sabe aquela parada lá que eu não tava conseguindo fazer? E se fizer assim? Tipo, 3 da manhã. Aí 3h15 mandava, você não vai responder não? Mas é bom pra escrever assim, porque depois você acorda de manhã, se você não escreve, você esquece, né? Ou você acha que você sonhou e tá errado, né? Oi? Ou você acha que você sonhou e que tá errado. Exatamente. Você precisa inverter tudo, né, Peron? Olha o que ele tá deixando fazer, você não precisa ser então de novo, ó. Lembra que ele era obrigatório sim, então, e a gente era obrigado a colocar então? Uhum. Eu posso colocar o mesmo bloco. Muito bom. Ó, fechei o início, vamos inverter aqui. Agora eu vou fazer a compra. Tá todo mundo entendendo aí o que tá acontecendo? Quem não tiver pergunta, hein? Viu? Dá pra não enfiar todas essas checagens lá em cima? Que dá. Só que como ele faz a cada candle, e ele não, aqui a gente não tem looping, é em plan test, que ele começa em cima e desce, eu acho que não é legal, porque senão é porque demora muito, né? A gente vai se ferrar depois. Viu? Tem que substituir o máxima por mínima ali, ó. O segundo. Aí é mínima, não é máxima. É mínima. Porque a gente vai checar a compra agora. Mínima. Então a mínima tem que ser menor que a média de 20. Aí tá certo. Muda lá de venda para compra. Aí. Agora aí os fechamentos, você tem que inverter os sinais. Vocês entenderam aí por que a gente está invertendo, galera? Eu vou desenhando aqui para explicar, pera, enquanto você vai fazendo. Acabou. Então aqui, ó, a gente vai ter um candle de alta, só que antes dele a gente vai ter que ter os candles de baixa. Então vai ter um aqui, outro aqui. Então agora é o contrário daquilo que a gente viu. Então o fechamento aqui, ó, vai ser maior que o fechamento deslocado 1, só que o fechamento deslocado 1 tem que ser menor do que o 2 e o fechamento 2 menor do que o 3. E aí sucessivamente o 3 menor que o 4 para a gente ter o conjunto de candles que a gente precisa. Beleza? Deu certo aí? Mãe, ele aceitou, mas ele não executou.
É porque você abriu o início lá, ó, e não jogou dentro do mesmo início e fim. Você criou um novo. Você vai ter que fechar esse fim daí e jogar lá embaixo. Entendeu? Tirar esse início Ele aqui, ó. fez só o primeiro e não fez o outro. Ou vai ver, não tem uma situação nesse momento aí que acontecesse também, né? Porque a média tá sempre acima. Tem esse detalhe também. Corre o gráfico. Corre o gráfico. Dá pra correr o gráfico? Não, aqui ele não deixa correr o gráfico. Salva e abre no gráfico de cima. Salva aí. Salva. Bom, aparentemente aí, ó. Dá um zoom só pra gente ver. Agora tá certo, não tá? Não, ele não mostrou nem o verde, ó. Calma, cara. A gente só falando dos vermelhos. Os vermelhos foram, ó. Tá certinho. Beleza? Então, ó, o vermelho ele tá dando quando a média tá inclinada para baixo, ok? Aí, qual que é o critério que a gente leva em avaliação? Dá zoom nesse, dá zoom nesse aqui, ó. Não, aí não tem. Peraí. Aí, esse aí mesmo. Dá zoom aqui. Esse aí seria um stop, certo? Mas pelo critério de perda de força, a gente entraria nessa operação? Não. Não entraria, beleza? É isso aqui que a gente precisa descobrir o nome disso aqui, ó, para mandar ele checar também. Que a gente vai ter que criar as variáveis e fazer a checagem se ele estava perdendo, os três últimos estavam perdendo força. Para aí, Perão. Para aí, Perão. Deu Dá zoom aqui. Dá zoom aqui. Mas do dia. Ó, de novo. De novo. Ó, não. Aí, ele atende o critério de perda de força que a gente leva em consideração? Não. Não atende. Aqui também a gente não entraria, ó. Porque olha a escada contra. Tá vendo? É isso que a gente vai botar pra checar depois. Aqui ele já tava perdendo força, ó. Aí tá legal, hein? Ó. Aqui, ó. Caiu um pouquinho depois. Puta vida, cara. Então é eu tava isso. com pau no profit nesse horário. Se a gente tem força contra, não vai entrar, tá vendo? Certo. Igual aqui, ó, crescente, tá vendo, ó? Crescente. Vai colorir, mas a gente não vai vender, certo? Aqui tá decrescente, ó, tá vendo? Coloriu, vendeu. Essa foi aquela que eu te falei, Gui. Só que você tava com o profit bugado. Ô, foi aqui que eu vendi também, velho. Ô, eu vendi aqui hoje. Foi na perda da mínima aqui, 800 e pouco que eu vendi. Andou 200 pontos pra baixo, pode correr aí. Deu mais até. Foi até 620 a mínima. Só a Andresa respondeu. Tava fazendo janta. 10 horas da manhã. Deixa Vamos eu ver lá. aqui Eu tava Vamos. com um pau no profit aí, no cara. editor, ó. Vamos aí, Perão. O que aconteceu agora? Deixa eu só corrigir aqui. Eu acho que ele não levou em consideração e não funcionou aquilo lá. Eu tenho que colocar um se não se aqui, ó. Se não. Se. Então, pá. Se não se. Parceiro. Mas você deixou sem um fim agora. Você tem que botar o fim pra baixo. Bota mais um fim abaixo do verde. Embaixo do verde daí você tem que pôr. Mas você tira esse e põe embaixo do verde. Aí é o último fim? Não, tem mais um aqui, ó. Então você tem que botar mais um e tirar aquele dali. Pra ver se vai rolar. Sem você botar outro início. Verifica, então. Mas aí tá do mesmo jeito. Ô, Hélio, Início. Pode falar, Vi. eu acho que o saldo de agressão é o Aggression Volume Down. Quer tentar criar as variáveis e receber do Aggression Balance, ô Perão? Qualquer coisa depois a gente exclui. Bom, primeiro vamos fazer rodar aí, desse jeito. Aí depois a gente implementa. Eu juro que eu não entendo como é que ele faz esse negócio do fim, se não se, fim. Não, ali você interrompeu, cara. Tá faltando um início. Ó,
Não, peraí. Esse início aqui é o do código. Ó. Tá, Esse é o beleza. início do Só que aí código. você dividiu o código, ó. Você Esse interrompeu aqui é o ele. fim do código, ó. Esse aqui é o fim do código. Então, mas eu acho que ele não vai checar a parte de baixo. Aí, tá vendo esse fim aqui, ó? Então, você tem que tirar ele daí e jogar lá embaixo. Olha aqui. Então, Ele mas tem que eu vir acho que você tem que tirar o fim antes do paint bar ali, cara. Entendeu? É esse aí. Início é referente a isso aqui. Beleza. Então, e tem que ter o então, paint bar. Entendeu? E aí Tira o você sinal antes do si. Não, é que o se não se, é que a gente, se isso aqui falhar, então ele tem que fazer isso aqui. Mas você tá tentando começar um novo pelo sinal, ele não tá aceitando. Se você botar no lugar do sinal outro início. Aí tava... Oi? Não, agora acho que vai funcionar, porque você tirou o fim. Se der falha, Jogou o fim lá ele embaixo? vai pra isso aqui, ó. Tá bom, você jogou o fim lá embaixo? Joguei. Na verdade, tá vendo isso aqui, ó? Hum. Esse C aqui que a gente usa, Aham. tinha que ir lá em cima. Ele tinha que ir junto aqui, ó. Em vez da gente separar um C, deixa eu só ver se ele vai Então, é o que eu faço. falei, de colocar a checagem junto com a primeira checagem, é isso que você tá falando. É isso mesmo, é. Vamos colocar aqui, peraí. Aí você põe antes do último parênteses lá. E vai estar faltando um parênteses lá. Aí aqui, eu coloco um E e coloco ele. Checa os parênteses. E, fechamento, beleza, e fechamento, e fechamento, e fechamento. Só que volta lá embaixo, vai ter que trocar, tirar aquele C que ficou então. Então paint bar direto. É, então paint bar. É, Ele já tem então lá, né? isso. No final da linha. Já. Então, paint bar. Paint bar, isso. Aí só pra eu... Calma, checa em cima primeiro, ver se não vai dar erro. Dá um Ctrl X aqui. Vou trocar o código pro outro lado. Só pra ver se ele tá verificando. Falta um parênteses. Aí, ó. Aqui, aí. ó. Executou. Executou? Beleza, Executou. mano. Show de Executou. bola. Agora é só pegar e inverter. Aí paint bar. Não precisa inverter, né? Só copiar e colar o que você tirou daí da tela. Eu acho que é mais fácil copiar o de cima e colar, viu? Lembra que você vai trocar as máximas por mínimas. Sinal C. Paint by verde. Verde. E vai trocando as máximas por mínimas. Aqui. Mínima. Inverte o sinal. Fechamento aqui. Você inverteu o sinal ali? Maior. Aqui? É, Aqui. isso. Inverte o sinal. Aqui. Que legal que ele deixou fazer isso. Aham. Antes ele deixava só 3, né? Tem que ver se não vai dar pau depois na hora da execução no dia a dia, né? Aqui inverte o sinal também, né? Sim, todos. Você vai inverter o sinal de todos. Vocês viram? A gente conseguiu colocar aí várias checagens na mesma linha. Na opção que a plataforma dá, são só 3. Entenderam? Salva para não dar pau. Só com erro. Pode puxar o sinal. Tira a ponto e vírgula depois do paint bar vermelho. Não, ali em cima, ó. Paint bar vermelho, tira, Não. tira. Vai. Olha, filha da mãe. O segredo era esse, mano. Só que funcionou? Pintou. Pintou? Então, Então salva. salva. Abre o gráfico grande e vamos conferir. Fecha isso. Abre você. Exclui essa. Ah, já tá aí, ó. Já deu, ó. Beleza. Vamos correr a tela agora e checar. Ó, tem um verde aqui. Daria stop. Do careca. Daria stop. Isso, bom você falar do careca. Vamos fazer ele checar o careca também? Porra, aí sim, cara. É o tamanho do... Dá zoom naqueles careca lá pra mim. Eu quero saber qual foi a máxima e qual foi a abertura. Dá zoom aí. Dá zoom. Dá zoom. Beleza? Pega pra mim máxima e abertura. Qual que foi a máxima? 550. Qual que foi a abertura? 535. Qual a diferença? 15 pontos. Certo? Certo. 15 pontos. A diferença pequena, né? O anterior também?
Anterior. 15 pontos. Máxima 9,5. Abertura 580. 15 pontos também. Então a gente já sabe que 15 pontos é pouco. É pouco. Então a gente pode trabalhar o quê? Vamos achar alguns outros exemplos. Tira o zoom, corre o gráfico. Ó, esse aqui é interessante, só que bonitinho, né? Quanto, Também o bonitinho. último quanto tem? A mínima 550, a abertura 570, 20. Beleza, vê o outro vermelho. A mínima 415, a abertura 435, 20 também. 20 também. Deu gain também. Deu parcial, né? Mas daria gain. Então a gente já sabe que 15 é ruim, 20 já fica bom, certo? Certo. Então agora... Aí, ó. Ó, Checa aí. Aí deu 15. A mínima 255 e a abertura 265. 10 deu aí. 10. 10. 10 dá aí ruim. de queda. 10 dá ruim. Ó, aqui, ó. Ó, um verde, ó. Tudo careca. Tudo careca. Ó, um outro aqui, ó. Beleza. Então vamos voltar à É prancheta. que aí não tá nem vendo o saldo, né? Não, o saldo não. Não. Vamos só ver os careca por enquanto. Tá. Mas a gente já sabe que careca dá ruim. Já é um sinal. Vê esse aí. Mínima 120, abertura 130. Aí tinha 10. Aí esse aí não estaria dado entrada, ó. É. O problema é que se a gente colocar para checar ele vai descartar. Sugestões de como a gente pode fazer essa checagem? Porque se a gente pegar 10, né? Pô. nesse aí, Tem. por exemplo. Oi? Sabe o que poderia fazer, Hélio? Talvez dentro da regra a gente poderia fazer essa checagem e pintar ele de uma outra cor. Tipo um outro vermelho. Um vermelho atenção. Amarelo, então. Não, mano. Não, Não, a porque- gente vai criar subjetividade. Ou é ou não é. A gente tem que fazer um negócio prático. Ou é ou não é. Porque, ó, Tem que ter um vamos. critério, Perão. Exato. Se atender o critério, colore. Se não atender, já Então, era. mas por exemplo, aqui, diante disso aqui, se a gente não olhar volume, não consegue ver algum outro critério. É. Exato. Não, a gente sabe que quando é careca a gente não entra. Por exemplo, tem que ser maior ou igual a 20, por exemplo. a Nesse sombra. caso aí, ó. Abertura. Deslocada 1. Ela tem que ser maior do que a mínima. Não, do que a abertura. Pera aí. A gente vai ter que criar variável daí. Porque a abertura deslocada 1, ela vai ter que ser maior do que a abertura menos Se eu colocar um parênteses ali, eu 20. posso fazer essa operação. menos 20. É isso aqui, ó. Mas se você fizer isso, ele pode nem pintar isso daqui, ele não coloriria. Não, então, não coloriria. Porque a gente tem que checar dentro de fazer uma checagem separada para checar de 3. Por que você não faz a diferença entre a mínima e a abertura? Ou a máxima e a abertura? Dependendo do sentido do movimento. Você fala de repente somar esses 3 careca aqui para ver se eles dão uma média. É, porque nesse caso aí a diferença entre a máxima e a abertura é a mesma, né? Porque no quendo de alta, a abertura e a máxima é onde ele fecha. É 45 Não, pontos. quando for de alta a gente faz a mínima e a abertura. E quando for de baixa, É, você faz a máxima e a abertura. Porque, por exemplo, nesse aí que você está perto do... Isso, nesse aí. Você tem a mínima aqui embaixo e a abertura. Então, quando for de alta, eu quero medir o tamanho do pavio. Quando for de baixo, eu faço com a máxima e a abertura. Aí, assim, a gente consegue ter o valor do pavio. Aí a gente coloca Então, maior que 20. Então, a questão é a seguinte, é que assim, a gente avalia os 3 últimos, entendeu? Dos 3 últimos, se tiver um careca, beleza. Se tiver 2, aí não, Entendi. entendeu? Que a gente vai ter que fazer uma Então- checagem Então a gente teria que fazer o seguinte. Antes disso, na hora de dar o paint bar, a gente tinha que fazer a comparação entre os 3, só que só os candle. Tipo, você teria que pegar Sim. essa medida inteira aqui, menos essa medida inteira, menos essa medida inteira, e a gente coloca se esse, ou esse, ou esse,
E aí a gente compara os 3 com eles mesmos. Aí daria. Como que ia ficar isso? Vou escrever aqui do lado aqui rapidinho. Notepad. Porque, ó, se... Como ficaria essa que você falou, Vibi? Naquele primeiro bloco que é de alta, então se a mínima Começar aqui se de trás, é a mínima 3. for menor que a abertura, 3. Não, isso vai ser. Não, porque ele pode. A mínima pode ser igual à abertura, né? Tem que Do que ser, a careca. tem que ser menor que a abertura menos De 20. Abertura 3 menos 20. Menos 20 pontos. Porque ela vai Isso. trabalhar aqui embaixo. Isso. Tem que deixar pra view. Viu? Deixa eu fazer um parênteses aqui. O Kendall, para eu saber se ele é careca ou não, eu tenho A que abertura fazer... é igual à mínima. Se a abertura for igual à mínima. Isso. Nesse caso que é alta. Se for Se a abertura baixa, menos a mínima abertura é igual à for máxima. menor ou igual a 20, ele é careca também, né? Ou ele é careca ou ele é desqualificado, né? Menor que 20 a gente já viu que dá pau, dá ruim. Só que, então, a questão toda é que tem 2 dos 3 pode validar um terceiro careca. Você tá entendendo? A gente vai ter que fazer checagem individual. Por exemplo, Pode fazer assim, ó. Eu posso dá pra checar gente com fazer outro, ó. isso? Deixa eu Eu só... posso fazer assim, Hélio, ó. Ó, eu posso fazer assim, ó. Eu checo esse com esse. Se esse daqui for verdadeiro... Você tem que checar ele se com isso ele aqui mesmo. for- Eu checo esse com esse. Tá. Se isso aqui for verdadeiro e eu colocar a variável como verdadeiro, eu checo esse com esse. Se isso aqui for falso, verdadeiro com falso é falso. Se der verdadeiro, ele é verdadeiro. Então a gente sabe que se esse daqui, essa Eu ia checagem falar for algo verdadeira, parecido, só que assim, por exemplo, se aqui a checagem é falso, recebe 0. Se a checagem é verdadeiro, recebe 1. Faz a mesma coisa. Se a checagem é verdadeiro, recebe 1. Se é falso, recebe 0. E faz a mesma coisa. Se é falso, recebe 0. E se é verdadeiro, recebe 1. Se a soma for 2 maior que ou 2, maior que igual 2, ou maior que 2, pinta. É isso aí. É isso aí. É isso aí que nós temos que fazer. é isso aí. Beleza? Tá com o pau agora. Vamos lá. Galera, eu vou indo nessa que a pequena me chama. Beleza, Marião. Valeu aí. Falou. Boa noite. Falou, Mário. Vai ter que criar variável, não? Já tá salvo? Eu vou copiar aqui para um bloco de notas. Que está rodando. Tá funcionando. Aí essa questão dos carecas e da agressão é visual. Até a gente automatizar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse 100, então, a gente vai fazer essa verificação sua. E a gente só faz com o vermelho, primeiro. Então, vai lá. 100, então. E depois nós vamos fazer todas essas verificações de novo lá com a agressão. VAR. Vai ver se foi gol ou se foi falta? VAR catar coquinho no mato. Deixa eu abrir a estratégia, editor de estratégia. Abrir. Teste. Qual que era o que você tinha mandado? Era o Cyborg, né? Não. Hoje o Cyborg. VAR. A checagem dos cabelinhos aqui, ela tem que vir primeiro do que a checagem efetiva. Não, deixa ele checar a média primeiro. Quando ele tocar a média, ele checa antes. Se ele não tiver chegado na média, ele não precisa checar. Porque senão ele vai ficar checando isso aí toda hora, cara. Se a gente checar na média, aí o 1, o referência é o de trás, tá certo? Isso, Não, tem que é checar isso isso aí. aqui primeiro. Tem que ser. Senão ele vai ficar checando isso aí toda hora. Início. C, então, início. C, então, início. Os fins vai tudo lá embaixo. Então aqui a gente tem que colocar um início, porque o código começa aqui.
E aqui eu tenho que colocar um fim. Você tem que tirar o do verde aí daí. Não, aí você botar o fim aí, você tira o do verde. E bota o do fim. Lá em cima você não colocou o início? Você botou o início e antes dele deve ter o... Tá faltando um... O 18. Não, aí no fundo você não precisa mexer. Não é aí, cara. Na parte 18, 3. É lá no começo. Linha 18. Beleza. Então aqui a gente coloca essa checagem que a gente criou. Então vamos lá. A gente tem que criar o recebimento dos valores. Já criou as variáveis? Vou escrever ela aqui, aí a gente coloca lá pra gente simplificar numa só. Beleza? Como é que você imaginou fazer então? Fala pra mim. Vamos lá. Abertura tem que ser maior do que a abertura menos 20. É isso? Menos 20. A abertura deslocada, né? Essa aí é a última que a gente vai fazer, deslocada 1 do que a própria abertura deslocada 1 antes. Isso daí a gente vai fazer para venda. Ele vai ver esse candle, certo? Isso. Tá. Então, se o isso outro candle... Não. Você tem que colocar o 1 ali também. Aqui, ó. Aí você tem que pôr um 1 também. Aqui eu tenho que colocar o 1. Tem. Aqui eu tenho que colocar o 1. Antes já... Isso. Agora você vai pôr o 2. Entendi. Abertura 2. É a mesma coisa aqui. Só que com 2. Isso. E aí com 3 embaixo. Beleza. Se isso for verdade, recebe 1. Então, eu consigo fazer assim, ó. Quer ver, ó? Porque na hora que ele faz o statement lá, e eu colocar E, ou alguma coisa assim, quer dizer que se isso aqui for verdade... Tá bom, mas se tiver um careca, matou a checagem. Um careca passa. Como que a gente vai tirar esse careca? Então, tem que fazer receber um valor. Por isso a gente tem que botar essa checagem dentro de uma variável e a variável vai receber o valor. Se a checagem é verdadeira, a variável recebe 1. Se a checagem é falsa, a variável recebe 0. Então, de 3, se a gente receber um careca, não mata os outros 2. Então, o valor vai ser 2. E se a variável final receber a soma dessas variáveis tiver um valor 2 ou mais, valida a coloração. Entendeu? Entendi. Eu só tô pensando pra gente não ter que colocar essas variáveis, porque eu acho que vai ficar pesado. Não vai, não. Você checa rapidão. Vai pintar até antes de fechar. Então você tá falando que se isso aqui for igual à verdade... Recebe 1. Se não, recebe 0. Tem uma ideia mais fácil, Vibi? É igual. Acho que dormiu lá. Vivi? Não, tava no mudo. Não, acho que não tem que... O único jeito de checar os 3 é isso. O que é esse mais 1? É porque ele tem que pegar o valor dele mais 1. Aqui eu tenho a variável V. A V tá 0. Aí eu falo que V é igual a 1. Beleza. Aí aqui ele não aceita isso aqui, ó. V mais mais. Ah, tem que ser... Mas aí é outra variável, né? Em cima é V1, V2, V3. Não precisa ser V1, V2, V3. Porque, por exemplo, se isso aqui for falso, vai dar 0. Uhum. V mais 0 vai dar, tipo, ó, aqui tá 1. Beleza, isso aqui é verdade, deu 1. Uhum. Aí isso daqui deu verdade também. Então V igual a 1, então ele vai falar que 1 mais 1 igual a 2. Uhum. Agora aqui deu 0. Então V é igual a V é... Entendi. V recebe o novo V que é 0, mais 1. Isso. E aí no final a checagem você tem que fazer se V é maior que 2. Maior ou igual a 2. É verdadeiro. Daí se V for maior ou igual a 2, o colore. É isso aí. Parabéns, Perão. Então agora eu quero ver como é que nós vamos escrever essa parada aqui. Então, sabe como é que nós escrevemos essa parada aqui? Não? Assim, ó. Lembra que você falou da história da variável? Uhum. Então, eu não preciso fazer comparação. Eu posso fazer a soma direto, não posso? Pode.
eu posso pegar a diferença das barras, eu posso pegar a diferença dela. E aí eu faço o valor com a diferença. Assim, ó. Vou pegar aqui, ó. Se ele for um pavio, por exemplo, a abertura dele deu um valor, certo? Sei lá. Deu um valor 23.450. Entendi. Peraí, ó. Já entendi o que você quer fazer. A gente vai pegar a abertura menos a mínima. Abertura Certo. menos a mínima. Isso. Beleza. Vai ter que ser no mínimo 40. Tem que ser no mínimo 40. É isso aí. Aí Porque eu vai ter comparo que as ter dois variáveis. pavios de 20. Ó, vamos refazer esse cálculo que você acabou de falar. Se a abertura Eu vou colocar menos assim. a mínima, recebe a variável 1. C1 Vai receber o valor. é igual abertura 1 Menos menos a mínima mínima 1. deslocada 1. É. Aí eu vou lá, C2 Aham. é igual abertura 2 Aham. abertura 2 menos 2. Aham. Aí eu tenho a C3. Somos os Cs lá. 3 Aham. 2, E 3. porque ele vai dar as diferenças, né? Maior ou igual a 40. É isso aí. Só Agora que se a você gente soma. fizer isso e eu tiver dois candlezão enorme aqui, ó, ele vai funcionar. Não vai funcionar, sabe por quê? Se a gente tiver um candle com 40 de pavio, vai matar os outros dois. Não vai dar certo, não. Então, mas se você Porque tiver... aí a gente vai ter então, um candle a soma com tem que ser 40 e maior. pode ter dois careca. Pode ter dois careca. Vai ter que ser o critério anterior mesmo, de checagem individual. Pera aí, a gente pode ter dois carecas, certo? Não, um só. Então, só que aí a gente não faz a soma de todos eles. Aí eu já tenho esse C1, C2 e C3, ó. Porque aí imagina assim, se isso aqui, se o candle for careca, ele vai dar 0, certo? Não, nessa conta aí não. Na de cima vai. Não, desculpa. Se a abertura menos a mínima, ele vai dar... Vai dar o valor. Vai dar o valor da diferença. Ele vai dar o valor da diferença. Mas se ele for careca, ele Vai vai ser dar o zero. valor da... Não, tudo bem. Mas se ele for 10, vai dar 10. E 10 pra gente não atende. Se for 15, vai dar 15, não atende. Mas se você Então, fizesse... mas eu posso pegar a abertura e fazer menos C1. Tipo aqui, eu posso pegar a abertura igual ao valor dele, abertura, menos a diferença. Aí ele zero fica negativo. Mas tá aumentando muitas contas. Então, mas ó, Então- o C1 já é o pavio, certo? Aí é o cálculo do pavio. Esse Então, daqui é o... se o pavio for, na verdade, menor que menos 20, ele é igual a 1. Então, aí, se ele for menor que menos 21, aí eu faço a checagem do C1, do C2 e C3. Aí eu faço aquela conta que a gente estava fazendo ali em cima. Sim, só que em vez de eu fazer o cálculo aqui, depois fazer V igual não sei o que, eu já tenho esses valores, daí eu comparo. Então, mas o C1, problema aí é o seguinte. diferença dele, C1, Tem que fazer esses três cálculos individuais. Porque eu acho que se a gente fizesse o cálculo em cima já, cara, não precisa fazer de baixo de novo. porque se eu fizer isso, ele vai ter que ficar fazendo essa variável direto, ele vai ter que ficar um C do C do C. Aqui, ó, eu acho que a gente consegue fazer um só, porque daí, por exemplo, eu faço, se eu comparar esse... Você vai ter que receber... Então, não dá, Peron, esse porque com esse. um box pode ter um pavio que dê mais que 40. E aí ele vai validar outros dois careca. Entendeu? Tem que ser verdadeiro ou falso, não pode ser... Tem que ser verdadeiro ou numérico. falso individual. Não dá pra fazer aquela conta. Essa conta de abertura menos mínima não dá. A não ser que você transforme isso num verdadeiro ou falso. Entendeu? Aí você vai voltar pro de cima. Que você estava fazendo em cima. Essa é a ideia. Só que, por exemplo, se eu transformar isso para verdadeiro ou falso, quando eu for fazer a comparação, eu teria que fazer alguma coisa assim, ó. C1 tem que ser maior ou igual a 20, Isso. né? Isso Aí aí. eu tenho que ter C2 Maior ou igual a 20. tem que ser maior ou igual a 20. E C3 maior ou igual a 20. Tem que ser maior
igual a 20. Beleza. Isso. Se isso for verdade, C1 recebe 1. Se for falso, C1 recebe 0. E o mesmo vale Então, para C2 e C3. se eu colocar isso, ó, e um deles for negativo, ele capota. Se eu colocar isso, desse jeito aqui. Tá. Um Beleza? deles capota. Não, um deles capota é assim, se um deles não tiver pavio, eles capotam. Aqui. Beleza, então. Fechou? Não, mas por exemplo, se tiver dois com pavio enorme e um sem pavio, ele capota. Beleza? Porque aí, porque ele vai falar Aham. assim, se isso Tá certo. for Não, tá maior ou certo. igual a Tá 20, certo. ele vai dar 1. Aham. Se isso aqui for maior, ele vai dar 1. Aham. Se isso aqui não for, ele Vai dar vai dar 0. 0. Não, entendi, tá certo. Se tiver. dá 1. Então, mas o problema quiser, aí. dá 0. Se ele der 0, ele capota. Então, tá errado. Porque pode ter um careca. Então, pode ter um careca. Então por isso que não dá pra Agora- usar o E. Se eu fizer isso aqui, ó. Caralho, se ela tivesse função, a gente fazia um sorte disso aqui, porra. Perão, não tem jeito, cara. Vai ter que fazer checagem de verdadeiro ou falso. É porque se for verdadeiro É melhor ou de falso, 3. aí mais É a fácil melhor de fazer 3. direto, ó. É, então, é a melhor de 3. Porque não dá pra você usar o E. Porque aí, se tiver um careca, capota, não vai colorir. Entendeu? E pode ter um. A galera deve estar entediada aí já. A Andresa já vazou. Tem- Não, tá aqui ainda. Tem uns negócios Aqui, que é tô ouvindo. treta, cara. Tá achando grego? Algumas coisas sim, outras não. Eu tive um pouco de lógica de programação na faculdade, mas não Ó, tem... legal. Se você quiser ajudar a gente também, ó, nós tá quebrando a cabeça. Faz assim, Vamos fazer o... exporta vamos uma fazer versão tudo com isso, aquela que tá rodando, certo? E depois eu aprimoro. Isso. Beleza? Beleza. Então Aí a vamos gente- fazer direto pela variável lá. Vai, tá com o pau. SC2. Vamos lá. Qual que é a lógica? Cadê o bloco de notas? Se abertura... Aqui, ó. Essa aí de cima. Então é... Se abertura período 1 for maior ou igual a abertura menos... Opa! Período 1, Período 1 menos 20. menos 20, então C1 recebe 1. SC1, bigulinho, 1. Recebe 1, certo? Isso aí. Então SC3 recebe 1. Isso. Vamos dar um parse para ver que ele vai dar erro. Lógico que ele vai dar erro. Por que ele deu erro? Linha 24. Não Bom. precisa aqui porque está dentro do mesmo comando. Vou fazer o seguinte, ó. Como a gente vai fazer o teste, eu já salvei o código. Eu vou arrancar esse sinal aqui. Aham. Beleza. Não, Peron, a gente tem que colocar... Não, eu sei. Era só para ver se ele compilava. É. Tá. Beleza. Beleza, agora a gente tem que fazer a variação. A soma dos 3. E tem que criar uma nova variável para receber o valor da soma, né? 4. A soma. Põe a variável soma para receber os 3 aí no final.
C2 e 3. E agora, põe, C3. você tem que fazer uma checagem do soma embaixo. Soma tem que Deixa eu ser só maior ver ou se igual ele a vai 2. compilar. Compilou, beleza. Então ele tá fazendo isso mesmo. Aí agora é C. S soma. Maior ou igual a For 2. maior ou igual a 2. Pente bar vermelho. Então, É isso aí. pente bar vermelho. Isso aí. Vamos ver se funciona. Tá vendo, ó? Esse é o problema, ó. Porque se eu usar isso aqui, ó, como programação, ó. Se eu usar isso como programação, ele ficaria assim. Ele ficaria assim. Aí Tira eu o tenho on esse ali. código aqui, ó. Begin. Porque eu Uhum. tenho certeza que ele tá executando esse código aqui, ó. Isso aqui é um código só. Tá. Beleza. Faz desse If, jeito. Só que lá em cima você bem, tem que tirar o zão aí. tem. Begin. End. If, tem. Begin. End. Aí, independente disso aqui, ele executa o soma. Aham. E aqui ele faz isso aqui, ó. If, then, aí é begin, end. Beleza. Deixa eu ver se lá em cima ele começou. Início. Agora vamos no gráfico. Vamos Ver ver se se ele deu vai dar certo. um parse. Ele vai dar um monte de erro. Página 20. É atrás dos end. O end ali, ó. Bota no end. Antes, na página na 19. Ponto e vírgula. No end acima. Não, na verdade o end. Você botou ponto e vírgula depois dele. Você botou 4 end, deu 4. Falta de 4 ponto e vírgula. Faz aí. 4 end. Você tá falando isso aqui, ó? É. Ponto e vírgula. Não é? Vamos testar, porque na literatura deles aqui não tá falando que é assim. Mais um Begin, aí. begin, Embaixo. Aí. end. Foi todos? É isso mesmo. Viu? Vai no de cima, aí não dá pra ver. Aí não tem pavio ainda. Vai, tira o código lá de cima e põe de novo. Não, só pra... A gente fez a soma aqui, ó. Essa soma tá fora. End. Aí ele executa essa soma. Uhum. Se soma for maior ou igual a 2, then begin, paint Beleza. bar, end, end. Põe no gráfico! Era! Ah lá, ó. Ai, ai. Vamos ver aquele lá que tinha careca. Procura os careca aí. Vai ter que achar os careca. Agora não vai achar, ó. Não, mas os careca era verde ali, ó. Ah, Pessoal, só tô no mudo aqui por causa do cachorro, hein? Tá Aqui bom. no terror. pera aí. Tem que achar os careca, ver se ele despintou os careca. Não, aí passou. Porque pode ver, os outros são mais. Mais que 20. Ó, Aí. aqui tem um careca, ó. Tem um só, mas checa o terceiro aí. Quanto tem o terceiro? A mínima 260. E qual que é a abertura? 265. 5 é, não era pra ter passado isso aí não. Tem coisa errada aí, ó. Fiz um teste com agressão, aí depois vocês colocam aí pra ver se deu certo. Deu certo? Eu acho que deu, tá? Com aquele lá? É. Agora ele tá pintando o terceiro degrau decrescente. Como é que é? Ele tá pintando quando você tem uma escadinha decrescente, aí ele pinta o terceiro degrau. Tá, mas se a gente tiver 2, a gente já pode entrar.
Bom, eu vou te mandar aí, Peron. Vamos lá. Que é o seguinte, né? Abertura na posição 1 mais abertura na posição menos 20, ele sempre vai dar o mesmo número, né? Não tá comparando nada com nada. Tem que ser a Não, mínima. tem que ser a abertura com a mínima. Abertura com a mínima, tá certo. A mínima de deslocado 1 tem que ser... A gente está fazendo a venda, né? Venda. Então, a mínima tem que ser menor ou igual à abertura menos 20. Isso aí. Põe a mínima aí. Mínima inverte o sinal. Tem que ser menor ou igual à abertura menos 1. 20. É isso aí. Beleza. É isso aí. Eu sabia que tinha alguma coisa errada na expressão. Mínima tem que ser igual à abertura. Inverte sinal. Menor. Aí. Na agressão com 2 a gente entra? Com 2 entra. Tem que estar decrescente. Se teve 1 e o próximo é menor, a gente entra. Agora checa aquele lá, Peron, que a gente viu que estava errado. No de cima. Aí é ruim. Salva. Já salvou. Agora eu não acho. Então, mas eu acho que não acho, porque agora funcionou. Ó, um careca aqui, ó. É isso aí mesmo, volta. Tá errado. É que a gente tá checando o 3. Qual que é a diferença ali do terceiro? Abertura menos a mínima. Ó, a abertura e a mínima dá igual. Aí vai dar um número negativo, essa porra. Será que isso aqui não tá executando? Porque eu acho que ele tá rodando o primeiro código. Ele roda isso aqui. Isso. Aí se isso aqui for menor ou igual, aí ele executa o biguinho end de baixo. Viu? Cara, é isso. É que a gente não pôs para receber o 0. Então a variável está carregando um valor que ela já estava carregando antes. Não, você tem razão. E como ela está carregando o valor, ela já está carregado o valor. Ela vai colorir sempre. Você está falando que esse daqui, na hora ele que a gente ele já não está com um carregado? Ele só carrega se isso aqui for verdade. Tá, senão ele vai carregar o quê? O 0? Não, senão a gente não deu essa instrução para ele. Nada. Então, mas a gente não deu essa instrução para ele. Tem que dar a instrução então, para ele carregar o 0. Tem razão. Começa todos com 0. Tem razão. Ele pode carregar alguma coisa. Vai naquele lá. A gente tem que marcar o horário dele, pra não ficar procurando. É verdade. Salvar. Pagou. Era isso mesmo. Ele devia estar carregando alguma besteira lá dentro. Pronto. Peraí, caraca, hein, meu? Fazendo barulho aqui. Monstro da programação, hein? Viu? Agora, Peron, você faz pra ele clicar sozinho. Não, peraí. A gente pode fazer outra coisa durante o dia. Vamos pescar, velho. Então, tem comando. Existe um comando, só que não tá ativo no Profit. Lá no negócio do Profit tem um negócio de mandar ordem. Tem, mas não tá funcionando ainda. Agora o Vib mandou aí a parte da agressão. Tô mandando um outro código com só setado só para 2. Só. Isso, checar os 2 últimos se tá decrescente. É isso. Beleza. Peraí que eu já mando. Show de bola. Tá mandando onde, Vib? No Skype. Eu vou te mandar no Skype. Não baixa esse que eu mandei agora faz 10 minutos, não. Baixa o... E aí, Gui, tá facilitando sua vida? Tá, pô. Show de bola, cara. Daqui a pouco não precisa mais nem da média na tela. Já tira até a média. Foda-se essa média. Média bosta aí. Sabe onde isso aí vai dar pau? Na hora de nós fundir com o dólar. Com o Thor. Então, não vai, sabe por quê? Porque as variáveis são diferentes. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai colocar lá para ver se o candle é de venda ou é de compra. Porque daí quando ele for de venda, daí a gente confere as coisas de Thor e média. Quando ele for de compra, aí a gente confere. Daí a gente põe um if lá em cima, primeiro if compra. E depois lá if venda. Entendi. E aí tudo que executa ali, executa no meio e o resto executa lá embaixo. Vamos terminar esse. Então, ô Vib. Só para entender, verifica positivo. Aqui no caso,
É negativo. Isso, a primeira parte é para ele ver se primeiro, se os 3 últimos volumes são positivos. E aí, se for, ele checa se o volume de agora é menor do que o do volume do deslocado 1. E aí ele pinta de rosa. Aí pode escolher a cor. Então, pra gente, eu vou usar só um pedaço do código. Porque, tipo, se a gente tá fazendo de venda, eu tenho que ver se não tem escada ao contrário, certo? Eu tenho que ver se não tem escada positiva. Mas Então, aí ele vai me dar a escada positiva a favor ou contra do movimento? Você tem que ver se a escada é decrescente, né? A favor do... Não, você vai fazer o seguinte, Perão. Você tem que checar a questão. Primeiro checa isso, depois vai checar o resto. Se entrar no if de venda, ele vai ter que checar se a escada. Se vai ser venda, o candle anterior vai ser candle de compra. Então o saldo de volume de agressão tem que ser menor. Na hora dele pintar, na hora que ele pintar, eu faço mais um if ali. Isso. Só que a minha dúvida é, o verifica positivo que você colocou ali, Vib, É para venda. Se é menor, ele tem que ser menor do que o anterior. Isso, o verifica positivo vai ser para venda. E o negativo vai ser para compra. Então vamos lá. Vib, acompanha eu aí, hein? Depois que nós fizemos toda essa checagem, a última checagem é... Essa agora da agressão. Então, aqui dentro... If. Eu tenho que colocar uma checagem aqui dentro. Isso. Abre aí. Que é esse. É aquele lá que eu coloquei lá. Põe o parênteses. Peraí. O begin é o código, beleza. Aí eu coloquei o código dele, verifica positivo. Beleza. If tem... Só checar a atual se é menor que a anterior. If, ao invés de paint bar functor, paint bar. Mas precisa fazer tudo isso aí? É só essa última if aí, ó. Não pode, porque se você... Como a agressão ela inverte, ele pintaria também o que você tem, o saldo negativo e vai para positivo. Não, porque se ele tá negativo e vai positivo, ele é maior, não é menor. Mas aí ele pintaria errado, certo? Não, porque ele vai checar em cima a média antes, entendeu? Ah, tá. Porque, ó, em cima ele já vai fazer a checagem da posição dos candles. Então, se a gente vai vender, os candles anteriores vão ter que ser positivos. Se eles vão ser positivos, a agressão também. Essa porra aqui passou, hein? É só a gente ver se ele vai descolorir aquele lá de cima, o primeiro que tá vermelho aí na tela. Vou salvar. Descoloriu. E os outros? Descoloriu tudo. Então, é isso que eu falei. Tira as 2 primeiras linhas de checagem e deixa só o último if. Isso, tira esses de cima. Tirou isso. Isso, E tirou esse end. isso. Deixa só isso aí, salva. Aí, Rodou. agora vai lá ver. Salva. Não. Não, pera aí. Você tem que botar a agressão pra gente comparar. Fecha, diminui aí. Spider-Man. Dá pra pôr as musiquinhas? Na hora que o Lore toca a musiquinha, a Ana já sabe, pô. Tem play som, tem uma função de tocar som. Não Beleza. tem ringtones aí, velho? Então, beleza. Ó, isso agressão. Beleza. Volta lá no gráfico e põe pra mim o indicador na tela pra gente comparar. Indicador. Esse é o indicador. Saldo. Volume de agressão saldo. Aí. Série. Fecha. Ah, já tá. Tira. Ó, o primeiro vermelho não era pra ter colorido. Tá vendo? Primeiro lá. Primeiro. Ó, tá vendo? Era pra ter colorido, porque se ele vier de diferença, tá verdade. certo. Não, esquece. Só que Volta você tem lá. que comparar. Tem que eu fazer já um achei, com já. 2. É, um com 2. É um fez com 2 errado. aqui, ó. Você tem que botar o 1 aí Esse e o aqui é o 2. dois. E ali é o 1. É isso aí. E aqui é o 2. E aqui é um. É isso aí. Certinho.
É, que a gente tá colorindo com Aê! Aê! Coloriu, galera. Olha lá. Boa! Agora cadê os outros Ó, também? Esse aí tá certo. coloriu. Corre. Não tem mais. Ó, Boa. Aí já dá parcial. mas ele filtrou bem, né? Filtrou. Aí, ó. Ó, Aí, ó. Cadê os stop agora, mano? tá merda, hein? Cadê Ó. os stop, velho? Ó, Procura stop aí, louco. Peron. Procura stop aí, Peron. é isso que eu tô batendo o olho aqui, ó. Faz tudo ao contrário Deu agora pra stop. compra. É. Ó, não deu stop. Se tiver um depois, não deu stop. Que daí já pegou a parcela e protegeu a operação. É. Nem aí não deu stop. Não tem Legal. stop, mano. Você tá louco. Então, pera aí, vamos copiar Viu? essa parada Agora nós temos que levar a sério essa história de fazer o Profit e fazer isso pra nós automático. É só ligar o computador e deixar. Não tem stop, mano. Pô, vou te visitar aí no mesmo dia, velho. aqui. Sabe o que a gente precisava fazer? A gente precisava dar um jeito de automatizar ele como um robô, velho. Então, Então, é isso que eu tô falando. Você faz só um desse aqui, você vai fazer 2 operações por dia, cara. É, mas o que eu tô falando é isso mesmo. A gente vai pescar, Peron. E larga o negócio trabalhando, né, mano? muito bom, É. Vib. Valeu aí. Ó. Tirar o nosso estudo. Meteu aqui, certo? Certo? Salvar como Spider venda. Venda. Agora vamos inverter essa parada aqui. Não tem salvar como. Vamos dar um nova Sabe estratégia. quem vai ficar bravo com o seu Mário? Por quê? Que agora não precisa mais dar aula do Spider. Ô, judiação. Estratégia. Você tá triste? Fica triste não.